Bom, então, como o Padre Marcos introduziu aí, nós estamos aqui há 1 ano e 3 meses, começou em fevereiro. De 1º de fevereiro de 2023, nós tivemos nosso primeiro encontro do nosso núcleo de estudos Caminho. Foi uma iniciativa pensada para tentar aprofundar em alguns temas, né, da nossa fé católica, para que nós possamos viver melhor a nossa fé, né, católica. Existem várias iniciativas na igreja, várias comunidades, e dentro dessa perspectiva mais de estudo, nós sentimos a necessidade de criar esse núcleo de estudos, né? E a coisa vem acontecendo desde de fevereiro de 2023, já estamos aí com 1 ano e alguns meses, né, como falei. Já tivemos algumas aulas conduzidas pelo nosso bispo, Dom André, pelo padre Ashley, da Paróquia do Divino Espírito Santo, na cidade de Alto Limoeiro, um encontro com o padre Marcos, e a maioria sou eu que conduzo. Eu gostaria de colocar aqui, em primeiro lugar, as coisas nos devidos lugares, né? Aqui, assim, eu não tenho formação de professor, eu não sou um professor. Bom, a gente se dedica a pegar um tema proposto, tentar estudar durante 15 dias aí, junto com a nossa prática de oração de vida sacramental, tentar transmitir da melhor forma possível para quem vem participar do nosso núcleo de estudos, né? E a linha central tem sido o Evangelho de São Mateus, desde o começo, né? Nós vamos trabalhando capítulo a capítulo, bem lentamente, meditando e aprofundando nos conhecimentos, desde a parte literal mesmo, né, do que está escrito no Evangelho, e tentando aprofundar nas questões linguísticas, nas questões alegóricas, nas questões mais contemplativas mesmo e espirituais do Evangelho de São Mateus, né? E sempre baseado em uma bibliografia abalizada pela Igreja, né? Basicamente Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o Catecismo da Igreja Católica, que é o nosso guia, né? E tem sido bastante proveitoso, né? E de vez em quando a gente consegue colocar algum tema extra evangelho, né? Então a gente faz um ou 2 encontros consecutivos de algum capítulo do Evangelho de São Mateus e coloca algum tema externo, vamos dizer assim. A gente já teve um encontro sobre a oração da Ave Maria, no modelo desse que a gente vai ter hoje, ano passado, em maio. Tivemos um encontro sobre o Opus Dei, São José Maria Escrivá. Tivemos um encontro sobre a vida espiritual e as virtudes, uma introdução às virtudes, e assim por diante, né? E a gente fica tentando mesclar para nem ficar uma coisa muito monótona e tentar sempre acrescentar e enriquecer. Então, eu tinha vontade já há um tempo de preparar esse encontro com a oração do Senhor, né, com o Pai Nosso, porque é uma oração que a gente vai ver a riqueza que ela tem aqui, né, e a gente vai andar longe de esgotar, né. O nosso núcleo de estudos, como o nome sugere, Caminho, ele não tem um ponto de chegada. O foco é o caminhar mesmo. Então, assim, a gente não tem pressa, a gente não tem metas a cumprir. Tem que terminar aqui. Não vai dar para terminar. Eu adianto logo para todos, né? Porque quando eu fui estudando e preparando aqui, deu 50 slides. E a gente não consegue, é impossível. Mas, de repente, fazemos uma parte 2 para concluir. Vamos ver como é que anda, né? O espaço, né, é aberto. A hora que alguém quiser interromper, fazer uma pergunta, é muito tranquilo. O que eu não souber responder, o Padre Marcos vai estar aqui dando um apoio. O que ninguém souber responder, a gente vai tentar tirar a dúvida na sequência, né? Nós temos um grupo de WhatsApp, né, por onde a gente combina esses encontros e tudo mais, e disponibiliza esses materiais, esses slides, a gente coloca lá no grupo depois, e a nossa atividade tem sido essa. Então eu peço a caridade dos julgamentos, depois de colocar as coisas no devido lugar, saber aqui que nós estamos no mesmo caminho. Para esse tema específico eu me preparei, mas certamente cada um tem sua contribuição a dar, tem um conhecimento próprio que pode compartilhar conosco também, e o espaço é bem aberto.
E também quem quiser preparar uma aula para vir aqui enfrentar, o espaço também está aberto, né? Essa foi boa. A próxima é a Ritinha. Jesus amado. Bom, então, o Padre Marcos fez essa gentileza de convidar, né, a cada um de vocês. O grupo vem caminhando e acaba que a coisa vai ficando assim, um pouco restrita, vamos dizer assim. Nós tínhamos um grupo aqui de 35 a 40 pessoas fixas, né? E muitas pessoas a gente acaba percebendo que não dá para ir mais porque já está rolando o grupo de estudo, já está no capítulo, nós estamos no capítulo 22 do Evangelho de São Mateus. Não tem isso, né? Porque, como eu costumo dizer aqui, a história nós já conhecemos, o Evangelho nós já conhecemos, os 4 Evangelhos e tudo, e não tem, como diz no cinema, não tem spoiler. A gente vai estar aqui e cada vez a gente repete os temas, porque a igreja, como uma grande mestra e pedagoga, né, uma das bases da pedagogia é a repetição, né? Repetir os conceitos e tal, para fixar cada vez mais. Hoje nós estamos num grupo bem mais heterogêneo, tem pessoas mais jovens, tem pessoas em níveis de caminhada espiritual mais avançados, mais iniciantes. Então, assim, fiquem à vontade para perguntar, interferir e participar. Eu já vou perguntar o que é spoiler. Spoiler é dizer o final antes do tempo. Eu não sei que palavra é essa. Bom, então, o que vai guiar o nosso estudo aqui, na nossa aula, foram alguns livros que eu usei como base, né? O principal é um livro do Scott Hahn, sobre o Pai Nosso, né? Que é também o autor do livro sobre o Evangelho de São Mateus, que a gente usa como guia. E eu procurei acrescentar elementos, né? Nós temos alguns sermões de São Tomás de Aquino específicos sobre o Pai Nosso. Nós temos o livro de Santo Agostinho só sobre o Sermão da Montanha, que vai incluir fatalmente a oração do Pai Nosso, e alguns outros comentários de outros santos e doutores e padres apostólicos e por aí vai. Então, primeiramente, nós devemos situar aonde estaria a oração do Pai Nosso, dentro das Sagradas Escrituras, né? Para quem já tem uma intimidade, o Evangelho de São Mateus tem uma parte, que talvez seja uma das partes mais importantes, que é o Sermão da Montanha, que foi escrito por São Mateus nos capítulos 5, 6 e 7. E nesses capítulos ele trata de diversos temas de vida de oração, de conduta moral e assim por diante. E é meio que um resumo de toda a pregação de Nosso Senhor Jesus Cristo. E graficamente a gente vê que esse aí é o Sermão da Montanha, certo? Esse aí é o Sermão da Montanha. E o Pai Nosso está exatamente no meio, né? No meio do Sermão da Montanha. Ele situa-se ali entre o versículo 9 e 13 do capítulo 6. Quer dizer, assim como a gente percebeu isso na Ave Maria, que a gente percebeu que o que está no centro da Ave Maria é a palavra Jesus, né? Então, aqui a gente percebe que no centro do Sermão da Montanha nós temos a oração do Pai Nosso. E antes de Nosso Senhor Jesus Cristo introduzir e ensinar-nos essa oração, a gente vê lá no Evangelho de São Lucas, que também narra o Sermão da Montanha, que Jesus estava orando e ao terminar de orar, quer dizer, um de seus discípulos lhe pediu, né? Senhor, ensina-nos a rezar, né? Então isso é um questionamento, vamos dizer assim, uma solicitação que é muito comum a todos nós, né? Nós sabemos assim que precisamos rezar, que é básico, se a gente ouve nas homilias dos nossos padres nas missas, então você tem que rezar, não é só na missa, não é só nessas festas, nós temos que rezar diariamente, de preferência mais de uma vez durante o dia, porque a oração é o centro da nossa vida cristã, né? Que é o fato de a gente falar diretamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai dar algumas recomendações de como fazer isso, né? Ele não sai dizendo, vai rezar assim, não. Ele vai
dar algumas orientações. Vai dizer o que é que se faz de errado e como fazer da forma correta, né? Aí ele vai dizer lá: não façais como os fariseus que vão para as esquinas gritar e não sei o que e tal, com muitas palavras, repetição e tal. Pelo contrário, entre no seu quarto, tranque-se, né? Deus que vê no escondido vai ver a sua oração e vai aceitá-la, né? Então, assim, essa mensagem de recolhimento, né? Assim, claro que a nossa fé precisa desses momentos de manifestação pública, desde a Santa Missa, que é o centro da nossa fé católica, assim como as festas, as comemorações, as procissões e os grupos mesmo de oração por iniciativas paralelas, mas a oração é pessoal, né? Mesmo na missa, no auge da missa, lá na nossa oração eucarística, que o nosso Senhor Jesus Cristo está sendo consagrado ali na hóstia, naquele momento não adianta a gente estar lá só de corpo presente. Se tiver assim, o fruto espiritual é limitadíssimo, né? Então a gente tem que estar com a nossa alma em comunhão com aquele momento, com aquela oração, prestando atenção a cada palavra daquela dita, que é uma riqueza enorme. Tudo que está escrito ali, tudo que é lido e proclamado pelo sacerdote, por nós mesmos, como povo, como fiéis, na missa, é uma riqueza enorme. Se a gente parar um pouco para prestar atenção naquelas palavras, a gente vai ver o tanto de coisa enriquecedora que tem ali. E, nesse sentido, eu procurei fazer uma breve introdução à vida de oração, né? Não adianta só chegar aqui e dizer: o Pai Nosso é assim, é assado, foi assim e tal. A gente tem que saber como a gente vai rezar e proferir essa oração. Então, assim, é sabido pelos diversos santos, intelectuais da igreja, padres da igreja, que existem diversos graus de oração, certo? Existe as orações mais simples, por assim dizer, do ponto de vista material, quer dizer, que são as orações vocais, são as fórmulas prontas que a igreja nos dá, nos lega pela tradição, né? Então, nós temos a Ave Maria, que é uma fórmula pronta. Não existe uma forma própria, cada um inventa a sua Ave Maria. Não. A Ave Maria está consolidada lá no latim e foi traduzida, tem as traduções oficiais para cada língua vernácula, né? Português, italiano, inglês e assim por diante. E essas fórmulas estão fixadas. Por quê? Porque elas contêm a sua riqueza própria. E a igreja, reconhecendo isso, usando a sua autoridade, fixa essas fórmulas. Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha, Creio, Ato de Contrição e assim por diante. Certo? Então são as fórmulas de oração vocal, que a gente tem que repetir na forma que elas estão escritas. Esse é um grau de oração mais simples, mas que pode ser utilizado como um trampolim para graus de oração mais elevados. Mesmo a oração vocal, que são essas formas mais fixas, tem uma forma correta, ensinada pelos santos, Santa Teresa no Caminho de Perfeição, os grandes teólogos, Antônio Royo Marim, Santo Afonso, grandes teólogos e doutores da igreja, ensinam a gente como é que é para rezar. E por que a gente tem que acreditar neles? Porque eles são santos, né? Eles são santos. E se eles são santos, eles se aproximaram muito mais de Jesus do que nós. Então a gente tem, nesse sentido, a gente tem que baixar a cabeça para eles e aceitar a sua autoridade, porque eles estão mostrando com as suas próprias vidas o resultado dessas práticas, né? Então a primeira coisa ao iniciar uma oração vocal, colocar-se na presença de Deus. Não adianta você estar no meio da rua e começar a rezar um Pai Nosso no meio da rua, zoado, e carro passando, e gente buzinando, certo? Colocar-se na presença de Deus. E o que é isso? Colocar-se na presença de Deus. Colocar-se na presença de Deus é dar-lhe atenção. Deus é uma pessoa, né? Tem essa primeira pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade e a terceira pessoa. São pessoas. E a gente se coloca na presença de outra pessoa ao lhes dar atenção, né?
quem está aqui, se tiver com fone de ouvido, ouvindo uma música ou ouvindo outra coisa, não está na minha presença. Está materialmente, está aqui, mas não está prestando atenção, então nós não estamos nos relacionando. E a oração é um relacionamento íntimo com Deus. Então, primeira coisa, parar o que se está fazendo, né? Olhar para dentro de si, reconhecer que Deus habita na nossa alma e começar a falar com Ele, né? E por sermos fracos e deficientes e inconstantes e dispersos por uma série de fatores que não convém, mas basicamente pelo pecado original, nós tendemos a perder essa atenção, esse foco, né? Tá todo mundo atento aqui. Daqui a pouco vai estar um sono, vai estar um querendo mexer no celular. É natural, é a nossa fraqueza humana, né? E na nossa oração não é diferente. Nós estamos rezando um texto aqui, a primeira Ave Maria sai uma beleza. Quando você cuida, está na oitava, não se lembra das 7 que rezou, né? Porque está pensando em outra coisa lá. Então, percebeu isso aí? Voltar a atenção para o interior novamente, para Deus que está na nossa alma. Manter a atenção e voltar. Outra coisa essencial nas orações vocais é a atenção às palavras que estão sendo ditas, né? Então, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja. Então você vai falando aquilo ali e prestando atenção no que é que aquilo ali está querendo realmente dizer, e não falar como se fala qualquer coisa, né? Isso mostra a nossa devoção ao fazer uma oração, né? Conformar a nossa vontade àquelas palavras que estão sendo ditas. Quer dizer, não adianta eu dizer, Pai nosso que está no céu, seja feita a vossa vontade, e eu querer ir contra a vontade dele, né? Com a minha vida eu estou fazendo tudo errado e eu fico falando, quer dizer, estou falando uma coisa e pensando outra com outra intenção. Então, naquele momento que você está rezando, tentar conformar a sua vontade ao que está sendo dito, né? E esperar algo de Deus, né? Porque Jesus mesmo disse também lá no Sermão da Montanha, né? Pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, e assim por diante. Ele não deu uma oração para a gente falar e rezar e pronto, né? Ele deu essas orações, essa forma de rezar, para que Ele possa nos atender, né? Que sejamos dignos das promessas de Cristo. É assim que termina a Salve Rainha, né? Então, nós rezamos de uma forma correta para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Foi o que Cristo prometeu. Prometeu a vida eterna, prometeu a beatitude eterna, as bem-aventuranças, tudo isso, né? Então, isso é o que se deve fazer numa oração vocal. É mais simples que seja, num jaculatório que seja, né? Será? Meu Senhor Jesus Cristo, dá-me um coração manso e humilde como o teu. Pronto. Todos esses passos têm que estar presentes. Não adianta ficar falando como um indiano fica falando um mantra, como que está em trânsito. Não é isso. A nossa fé não é isso, né? Repetição vã de palavras vazias, né? E existe o segundo grau de oração, que chama-se meditação ou oração mental, que é o que a gente vai tentar fazer isso aqui hoje. É tentar subir esse degrau. A partir da fórmula fixa do Pai Nosso, nós tentarmos extrair os sentidos mais profundos contidos nessa oração. A meditação católica, a meditação cristã, não é a meditação dos budistas, né? De se sentar, fechar os olhos e ficar zunindo e sair de si. Não é isso, né? A meditação é uma coisa muito bem estabelecida também pelos santos da igreja e tudo mais, que quer dizer que é você partir de uma coisa e procurar as raízes mais profundas daquela coisa. Então, quando está escrito lá Pai, na oração do Pai Nosso, o que é meditar sobre a palavra Pai? É a gente tentar procurar tudo que existe de riqueza e de significado dessa palavra. Para isso, mesma coisa, precisa de recolhimento, de silêncio, de um ambiente próprio, né? Como eu falei, não adianta, no meio da rua não dá, você tem que estar num canto próprio, ou na igreja, ou na capela do Santíssimo, ou na sua casa, num espaço adequado, silencioso, no seu quarto, no seu oratório, enfim. Providenciar um lugar desse, né? O horário é importante, né? Um horário fixo, porque a vida de tudo na nossa vida requer uma ordem, né? Você vai trabalhar, você tem um horário de trabalhar, você vai comer, você tem um horário de comer, é para ter, né? Quem não tem está desordenado, né? E na vida de oração, mais ainda,
que é o que deve, de onde deve partir o nosso dia a dia prático, é após a nossa vida de oração, porque é ali que Deus vai nos dizer qual é a nossa vocação daquele dia. De manhã cedo, acordou, vai rezar, é ali que Deus vai iluminar a nossa inteligência, pensando no nosso dia, como é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, tentar achar a melhor forma de agir em conformidade com a vontade de Deus, né? Então, substituir as palavras por coisas reais, né? O que é um pai? Você tem um pai, todo mundo tem um pai, né? Se não tem um pai biológico ali presente, mas tem uma figura de pai, e assim, a partir daí, você vai extraindo esses sentidos mais profundos. E circundar essa realidade por vários ângulos. Quer dizer, o meu pai é assim, o pai do Gilênio, não sei, de repente eu conhecesse, não, o meu pai tem essas características, o pai do Gilênio tem essas outras, e assim você vai, e o meu pai tem esses defeitos, e Deus não tem. Então, meu pai é um tipo de pai inferior a Deus. Então, se meu pai tem esses defeitos, eu reconheço como defeito, então eu tenho que buscar um pai que tenha todas as qualidades em perfeitíssimo desenvolvimento, que é Deus. Então, nós vamos circundando essas palavras e tentando examiná-las das diversas formas. Perseverar, né? Sempre que a gente, como eu disse, perder o foco, perder a atenção, voltar, não ficar se dispersando no passado ou no que está ausente, né? Não adianta você ir rezar pensando no almoço, pensando no boleto que vai pagar, pensando no que vai trabalhar daqui a 3 horas ou 4 horas. No momento que você está ali, você tem que manter-se naquela atividade. E nem no futuro, né? Eu vou rezar e vou pensar, será que daqui a quando eu tiver 50 anos, como é que eu vou estar? Será que eu consigo me aposentar? Não adianta. Tem que estar com a atenção focada. E pedir o auxílio de Deus e dos santos, né? Sempre que você está rezando, assim, consequências certas. Se você está rezando, você vai receber inspiração do Espírito Santo na forma de afetos, propósitos. E assim, você está rezando aqui, você para pensar no seu pai, na hora do Pai Nosso, você vai se lembrar, eu estou há tanto tempo sem falar direito com meu pai, eu vou mandar uma mensagem para ele hoje, eu vou ligar para ele. Isso são as inspirações do Espírito Santo durante a nossa vida de oração. Ou então você está pensando, pedindo a Deus ajuda para vencer uma dificuldade no seu trabalho, e você vê, não, se eu falar dessa forma com tal pessoa, eu vou conseguir resolver essa situação. Então, essas inspirações são a ação da graça que vão acontecendo durante a nossa vida de oração. E aí, eu pego essa primeira citação de São Cipriano, acho que de Alexandria, que ele diz, né? Como vocês podem pedir que Deus os ouça, né? Se nem vós mesmos vos ouvis, né? Quer dizer, você está rezando a Ave Maria, como eu disse, né? No texto, você está terminando o mistério, não sabe nem como é que começou. Quer dizer, você está rezando o texto, você está falando com Nossa Senhora, né? Então, assim, é de bom tom que você preste atenção no que você está dizendo para ela, né? Assim, se a gente presta atenção em qualquer pessoa que a gente está conversando aqui, imagine para Nossa Senhora na hora que você está rezando o texto. Na hora que a gente está rezando o texto, a gente não está passando umas bolinhas no cordão, né? Nós estamos ali falando com Nossa Senhora e através dela falando com o Filho dela, que é Jesus. Então, se nem a gente mesmo se ouve, como é que a gente pode querer pedir a Deus que Ele ouça o que a gente está dizendo, né? E outra citação do mesmo São Cipriano. Quando alimentadas pelos méritos das nossas obras, as orações que fazemos ascendem rapidamente a Deus, como tem essa citação do livro de Tobias. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. A nova tradução da oração eucarística primeira resgatou isso da oração original em latim. Quer dizer, tem uma hora lá que o sacerdote está consagrando as oferendas, e ele diz lá, né, que o santo anjo do Senhor leve essa oração a Deus, né? Então, como é que você vai entregar alguma coisa para um anjo levar para Deus se você não está nem prestando atenção, né? Você vai entregar qualquer coisa de qualquer jeito? Então, assim, tudo isso são reflexões para a gente ter uma ideia de como fazer as nossas orações. Nós rezamos para que Ele nos faça mudar de ideia. Quer dizer, como a gente vai ver no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Em português, seja feita a vossa vontade. Não é a nossa, né? A gente é que tem que conformar a nossa vontade errada e deficiente, pervertida,
à vontade perfeitíssima de Deus, né? Então a gente pede para que Ele nos faça mudar de ideia. Contemplar a unidade da antiga e da nova aliança, quer dizer, é mais uma coisa para meditar, né? Você lê os evangelhos olhando para trás e vendo as simbologias, as alegorias contidas no Antigo Testamento, né? As mais conhecidas, né? A prefiguração do batismo no dilúvio e na abertura do Mar Vermelho para Moisés passar, e na abertura do Rio Jordão para Josué passar com os seus guerreiros e assim por diante. Então, ver essas ligações só vai ser possível se a gente, primeiro, procurar isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje, que é tentar conhecer mais e mais, cada vez mais se aprofundar nas Sagradas Escrituras, na doutrina da igreja, e colocar isso em prática na nossa vida de oração diária. Não adianta eu rezar hoje e passar um mês sem rezar, né? Você vai esquecer do que você rezou, e a sua meditação, os seus propósitos vão se perder no meio da história. Passar da servidão para a filiação, quer dizer, nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus. Então a gente vai passar daquele medo de ir para o inferno, medo de ser punido, medo do Deus maligno e vingativo, para falarmos com um Pai, né? Então, mais uma citação, né? A oração é a respiração, o alimento, o descanso, o abrigo e a frutificação da vida espiritual. A oração é, portanto, a vida da alma. Quer dizer, do mesmo jeito que nós temos a nossa vida biológica e temos que nos alimentar, beber água, dormir, descansar, ter higiene pessoal, tomar banho, se vestir, tá, etc., a nossa vida espiritual requer cuidados semelhantes, né? E a oração é que nos permite essas atitudes.